Bom dia, amados. Graça e paz. Queria cumprimentar a todos, principalmente as mães. Há todo um trabalhar do mundo de tentar desqualificar ou colocar em segundo plano a tarefa de ser mãe. Mas é uma tarefa prioritária no reino de Deus. Deus confiou a cada mãe a oportunidade de colaborar com Ele no seu reino, investindo a sua vida no relacionamento, investindo a sua vida na formação de uma pessoa que Deus ama, de cuidar de um ser humano, de cuidar de gente, de administrar com graça a sua casa, de amar, de cuidar, porque é um papel prioritário para Deus, a família, e o papel da família, e o papel da mãe na família. Então que Deus abençoe cada uma de vocês, que vocês não permitam que este pensamento do mundo, de achar que a sua realização se dá quando você se torna uma profissional de sucesso, que a sua realização se dá quando você consegue o apreço das pessoas pelas suas qualidades profissionais e não pelo fato de você ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar vidas, e isto começa a partir da sua casa. A soberania de Deus se estabelece na sua vida, colocando você no lugar que Ele quer que você esteja, para que lá você seja uma bênção. E para Deus não é prioritário toda a sua vida, a vida do ser humano por completo, ela é importante para Deus. Mas existem algumas funções, algumas tarefas. E hoje no mundo moderno, essa questão relacionada às funções estão meio complicadas. Ninguém sabe muito qual é o seu papel. A palavra de Deus nos ensina, busque a orientação do Senhor, da sua palavra, ela permanece, ela não muda. Para você entender que a sua mente, a minha mente precisa ser renovada, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como está lá em Romanos 12. Não permita então que a sua realização se dê nessas coisas, mas antes que você possa cumprir com alegria o papel e o privilégio que Deus te deu de ser mãe, e que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Bom, hoje nós gostaríamos de tratar com a igreja uma realidade que sempre está na história da igreja, ou mesmo no início da igreja primitiva, e mesmo antes de tudo isso acontecer, do Senhor Jesus Cristo encarnar, de entrar na nossa história, de ser morto, de ser crucificado, de ser ressuscitado pelo Pai. Questões relacionadas ao tradicionalismo, né? E nós vamos buscar, quando a gente foi buscar alguma coisa para identificar esta realidade, para poder mostrar como isto frequentemente está em tensão com o Evangelho, a gente usou um exemplo histórico da Reforma Protestante, o porquê se deu, como se deu, e os motivos pelos quais ela aconteceu, e como com o passar do tempo as coisas começam a mudar novamente. Por que elas mudam? Porque talvez hoje nós precisemos falar de uma nova reforma. Por quê? Por que isto acontece? Então é esta meditação que nós queríamos fazer hoje com a igreja. Pensar até que ponto a nossa experiência tem sido baseada no tradicionalismo, ou até que ponto a nossa experiência tem sido baseada e sustentada somente pela palavra de Deus, pelas Escrituras, já que
uma das colunas, um dos pilares da reforma era só as Escrituras. O que mais deve governar a nossa vida como cristãos? Aonde nós devemos tirar a referência para a nossa vida cristã? Será que a nossa vida não está sendo baseada e sustentada pela tradição humana, pelas doutrinas ensinadas por homens, por aquilo que se tornou uma estrutura forte e rígida, promovida pelo tradicionalismo, pela tradição dos homens, e não pela palavra de Deus? Quando a gente vai analisar, a gente se surpreende, porque muitas das nossas atitudes têm a ver com aquilo que faz sentido para a tradição, e não tem a ver com o que está na palavra de Deus. Ainda que nós tenhamos a pretensão e tomemos para nós a qualificação de cristãos, nós precisamos dia a dia atentar para esta realidade, para que em nome do Senhor Jesus nós possamos ser libertos e viver simplesmente pela sua palavra, pelo espírito da sua palavra, e não pela tradição humana, e não por doutrina humana, por aquilo que nós herdamos por tradição, que faz sentido ao pensamento, à maneira de o mundo pensar, de agir, ainda que seja um mundo religioso. Nós precisamos ter coragem, em determinados momentos, para romper com o acúmulo dessa tradição e ousar confiar e se lançar na mão de um Deus que nos chama a segui-lo e a confiar única e exclusivamente na sua palavra, na sua graça, no seu amor por nós. Ainda que muitas vezes isso não faça sentido para nós, porque para nós, e aí reside a força da tradição, do tradicionalismo, melhor dizendo, o problema é que faz sentido. Esta filosofia do mundo faz sentido. E é uma filosofia que, quando nós dizemos filosofia do mundo, não se restringe somente a esta dicotomia que a religião fez entre profano e sagrado, onde o mundo é tudo aquilo que está fora da igreja, e que dentro da igreja não é mundo. Muito do mundo está dentro das igrejas, porque muito da tradição do mundo veio se infiltrar dentro das igrejas e tem corroído e corrompido o evangelho da graça em Cristo Jesus. E nós queremos tratar isso com a igreja nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? O tema do nosso boletim é a tentação do tradicionalismo. Onde os irmãos encontrarem aqui em negrito, sinta-se na liberdade de ler juntamente comigo. E o texto que nós utilizamos é o texto de Marcos, no capítulo 7, o verso 8, que diz: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Santo Espírito, Tu é a palavra. Somente o Senhor pode revelar, somente o Senhor pode trazer ao nosso coração a revelação da Tua palavra. Nós não podemos, Senhor, subir aos céus. É o Senhor quem desceu. Por isso nós cremos na Tua presença aqui, e por causa da Tua presença em nosso meio, Senhor, nós podemos ousar proclamar a Tua palavra, sabendo que ela não voltará para Ti vazia, antes cumprirá aquilo que lhe apraz, Senhor. Muito obrigado por esta igreja, Senhor. Dá-nos a graça de cada dia mais buscar, Senhor, a essência do Teu Evangelho, a vida de intimidade, de comunhão contigo, que foi proporcionada a cada um de nós pelo sacrifício de Jesus Cristo, que nos inclui na sua vitória, nos inclui na sua morte, na sua ressurreição, nos dando a vitória. Por isso somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que nós deixemos de lado tudo aquele que nos embaraça, todo o acúmulo, Senhor, colocado sobre o Teu Evangelho pela tradição dos homens, e que nós possamos cada dia mais ser uma igreja que anda somente pela Tua palavra, Senhor, que é sustentado pela Tua graça e pela fé em Jesus Cristo unicamente, para que em tudo Deus seja glorificado. Faz isso em nosso meio, aviva-nos, ó Pai. Nós oramos também por esta cidade, pelas pessoas que governam esta cidade, para que nós possamos ter mais paz nesta cidade. Abençoa
abençoa-nos, ó Deus, aviva a Tua igreja nesta cidade, Senhor, e nós estamos nos dispondo em Tuas mãos, que o Senhor nos sustente, nos firme, Senhor, no Teu Evangelho, na Tua palavra, Senhor, e que nada mais venha, Senhor, fazer a nossa cabeça e nem o nosso coração, que a Tua palavra seja aquilo que venha transformar, Senhor, os corações, dar novos corações a quem não tem, Senhor, e renovar o nosso entendimento, a nossa mente, a cada dia, de dia em dia, de glória em glória, Senhor, de maneira que nós possamos ser transformados na imagem do Teu Filho amado. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Quando olhamos com cuidado para as Escrituras e também para a história da igreja, ou dos movimentos avivalistas, podemos verificar uma dinâmica recorrente. Trata-se do fato do distanciamento do objetivo original proposto pelo movimento, que vai corrompendo os ideais até que muito pouco reste do projeto original. Um movimento como a Reforma nasce com uma proposta, algo que o motiva, que o faz surgir, que dá razão à sua existência. Mas quando nós observamos esses acontecimentos históricos, o que nós verificamos é algo que acontece repetidamente. Parece que com o passar dos tempos, com o passar dos dias, aquilo vai arrefecendo, arrefecendo, e quando nós olhamos para aquele movimento que começou com um propósito, ele está, depois que o tempo passou, muitas vezes contrário àquilo que motivou o seu nascimento, ou abraçando realidades as quais ele se propôs a combater no início. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Quando a gente vai olhar para a história, isto recorre, isso repete várias vezes. E nós precisamos estar atentos a isso. O que motiva isso? Por que sempre há esta repetição desse arrefecimento, desse esfriamento, daquilo que motivou o surgimento de algo que era tão propício para aquele momento histórico, e que com o passar dos anos deixa de ter essa influência toda, e passa muitas vezes a aceitar coisas as quais ele combateu no seu surgimento. Na grande maioria das vezes, aquilo que surgiu com uma determinada intenção, com o passar dos anos se transforma em algo que é contrário, por mais absurdo que isto pareça, ao espírito ou à essência daquilo que motivou o surgimento do próprio movimento. Os estudiosos dizem que todo movimento profético tende, com o passar dos anos, a se tornar sacerdotal. Aqui talvez caiba uma ilustração. Há duas distinções de movimentos nas Escrituras, bem demarcada. Uma é a dos sacerdotes e a outra é a dos profetas. Muitas vezes, os sacerdotes estavam tranquilos com relação ao status quo. Do jeito que as coisas estavam, estava muito bem. Porque eles eram admirados pelas pessoas, tinham respeito das pessoas, tinham respeito da sociedade, se relacionava muito bem com os reis. Mas como esse relacionamento era muito estreito, às vezes a sua palavra profética era cerceada, era calada. Porque talvez falar algo que o rei, ou que o rei não iria gostar, ou algo que fosse contrário àquilo que o rei tinha estabelecido, poderia não pegar bem, poderia então causar uma dificuldade para o rei, para mim, e para esse momento tranquilo que eu estou vivendo. Mas Deus levantava os seus profetas, que não estavam no templo, que não tinham talvez a aprovação da grande maioria. Muitas vezes os profetas eram tidos como loucos, eles foram mortos muitas vezes, porque vinham com uma palavra de Deus que denunciava toda a injustiça, que colocava então em xeque todo aquele, algo que já estava sedimentado, já estava
calmo, tranquilo, já estava bem acomodado, mas eles chegavam com a palavra e eles diziam, ó, veio a mim a palavra do Senhor dizendo. E então proclamava a palavra do Senhor e o juízo do Senhor. Ó, se vocês não se arrependerem, se vocês não mudarem esta forma de agir, então vai acontecer isto, isto e isto. Então você tem sempre esta distinção. Um movimento profético é um movimento que tem a liberdade de dizer somente a palavra de Deus, somente aquilo que Deus tem para dizer, segundo a sua palavra, ainda que isto lhe custe a cabeça. Ele não está interessado no seu conforto, ele não está interessado no status quo, ele está interessado e ele tem um compromisso com a fidelidade à palavra de Deus. Então, às vezes o movimento começa assim, ele começa com esse espírito profético, ele vem então e declara as injustiças que estão acontecendo no meio do povo de Deus, ele anuncia com clareza e pede a mudança e muitas vezes motiva as mudanças, mas parece que com o passar do tempo há aquela acomodação, e de repente aquilo que tinha todo um espírito profético, agora o que tem é um espírito sacerdotal. Alguém que está muito bem do jeito que as coisas estão, que não quer confusão, que não está bom, nós falamos de Deus, nós somos bonzinhos, as pessoas gostam de nós, está tudo bem, está tudo assim, está ótimo assim, nós não precisamos mudar. É esta a distinção que acontece muitas vezes com o passar dos tempos. Mas o que favorece isso? É isso que nós tentaremos encontrar para que nós, como igreja hoje, possamos estar atentos. Estarmos atentos à palavra de Deus e a este movimento que ocorre como um pêndulo, que volta e meia ele volta a acontecer. Como exemplo histórico, e é aqui que a gente invoca então este exemplo da história. Como exemplo histórico, podemos destacar o movimento da Reforma Protestante, que nasce com o objetivo de restaurar verdades bíblicas, que depois de muitos séculos, haviam sido substituídas por doutrinas humanas, além de uma ingênua pretensão de reformar a Igreja Católica. A Reforma Protestante nasce num momento motivada por uma situação onde a pessoa mais forte que nós usamos para identificar esse período da história é Lutero. Mas nós temos também Calvino e nós temos também os pré-reformadores, John Hus, por exemplo, John Wycliffe. É um movimento que Deus vai preparando até que ele culmina nesse momento onde Martinho Lutero se encontra na história. E este movimento surge pelo resgate de algumas verdades que são bíblicas, porque a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não mudou hoje, ela continua a mesma, ela permanece a mesma. Mas algo vai acontecendo, e de repente vai corroendo, e algo vai entrando, e vai minando as estruturas, até que muito pouco reste daquilo que era original. Na perspectiva do Evangelho, os grandes movimentos avivalistas da história, como por exemplo o avivamento morável do conde Zinzendorf do século XVIII, deu a base para movimentos posteriores, e o caso de um evento tão importante quanto a Reforma Protestante, não tem como um fundamento a descoberta de uma nova ideia acerca do Evangelho. O Evangelho por si só é novo. Não é que alguém teve uma revelação especial e que diz então, olha, descobrimos algo que nunca ninguém viu. Descobrimos algo que nunca ninguém se atentou para isso. O que há, na realidade, é uma descoberta de algo que sempre esteve lá. De algo que nunca foi tirado de lá. De algo que Deus sempre disse. De algo que era capaz verdadeiramente de pôr em liberdade as pessoas. E que com o passar do tempo, e nós vamos perceber isso pelo texto, na sequência do nosso estudo, isto mudou. Então não há aqui, hoje nós não temos que descobrir nenhuma novidade. A igreja não precisa de uma novidade. A novidade já foi dita. A novidade, e que é novo, é o Evangelho de Jesus Cristo. E nós podemos perceber como isso é novo, porque até hoje, esta novidade se opõe
é este velho jeito, esta velha maneira de o mundo enxergar as coisas, inclusive Deus. O Deus revelado em Cristo Jesus foi contrário ao Deus da tradição religiosa. O Deus revelado em Cristo Jesus não coube na expectativa dos religiosos, na expectativa da tradição religiosa. Ele rompeu com as tradições, ele fez coisas que a tradição não permitia que se fizesse, ele entrou em lugares que a tradição não permitia que se entrasse, ele tocou em pessoas que a tradição religiosa não permitia que se tocasse. Ele não coube no tradicionalismo religioso. E ele é a verdade, ele é o novo. E é ele que a igreja hoje, a cada dia, precisa se empenhar em descobrir. Não uma novidade qualquer, não uma unção qualquer, mas Cristo, o Evangelho encarnado, a maior novidade que este mundo já recebeu na sua história. O novo, o vinho novo que rompe com o odre que é velho. É isso, irmãos. O Senhor precisa nos dar coragem como igreja, de ousar confiar no Evangelho e na sua palavra, e abandonar toda a segurança do tradicionalismo que nós tentamos nos apoiar. Não há nada de novo nisto. Perdão, queridos. Antes sua beleza... É aqui que eu estou? Onde é que eu estou? Estou perdido. Antes sua beleza está em redescobrir a mesma verdade imutável e libertadora da palavra de Deus, do Evangelho da graça de Cristo Jesus. No avivamento moraviano, o que começou a fazer toda a diferença era a dedicação à prática da oração, leitura das escrituras, dos relacionamentos e da ajuda mútua. Há alguma coisa de novidade nisso? As pessoas começaram a se ajuntar e orar com simplicidade. As pessoas começaram a ter comunhão com a sua palavra, com a palavra de Deus. As pessoas começavam a se ajudar umas às outras. E Deus então vem pelo seu Espírito e realiza algo fantástico naquele lugar. Isto não é novidade. Isso, quando nós olhamos lá para Atos 2:42, está lá registrado. E é o que nós vamos ler agora. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Já na Reforma, apesar das 95 teses de Lutero, podemos destacar aquilo que ficou conhecido como as 5 colunas ou pilares da Reforma, que eram: só as Escrituras, só a graça, só a fé, só Cristo e só a Deus glória. A Reforma surge no momento em que as encíclicas papais tinham mais autoridades que as Escrituras, onde as pessoas não podiam ler a Bíblia, mesmo que a Bíblia nos dissesse: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como é que isto chega neste ponto de se proibir a igreja de ter acesso à palavra de Deus? Isto não começou lá. Como é que isso chegou cá? Como é que nós tomamos para nós a prerrogativa do cristianismo, ou de sermos filhos de Deus, ou da nossa fé em Jesus Cristo, e dizemos então, com o passar dos anos, que as pessoas não estão aptas para a leitura das Escrituras, sendo que a própria palavra nos ensina que ela é apta, ela é um instrumento certo, para poder preparar todo o homem de Deus, toda a mulher de Deus, para ensinar, para repreender, para fazer com que eles possam andar na prática das boas obras. Como então que isso chega nesse ponto? O próprio cerceamento das leituras das Escrituras. Quando a reforma surge, é isso que acontece. O que acontece é que Lutero, Deus é o Senhor da história, amados. É um período onde, o período da reforma é o período que coincide com a invenção da imprensa. Você acha que Deus não está nisso? Uma das primeiras atitudes que Lutero toma é traduzir a Bíblia para o alemão, partes da Bíblia, mandar imprimir e solta no meio da mão do povo. E o povo começa a ler aquilo e vai ficando doido e vai falando: meu Deus! Mas como que isso chegou?
como que uma encíclica papal tem mais autoridade do que a palavra de Deus? É o cristianismo. O momento histórico em que a reforma acontece é um momento onde a graça era desprezada ou inexistente, sendo substituída pelo pagamento de indulgências. E a fé era forjada na fogueira, mesmo que a palavra de Deus nos ensinasse que, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é o dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A graça de Deus era substituída pelo pagamento de indulgências. Hoje, talvez você não pague indulgências, mas há um forte posicionamento naquilo que se chama religião cristã. E eu ouvi de fazer do dinheiro aquilo que proporciona a sua entrada no céu, a sua salvação, ou o seu relacionamento com Deus. Eu ouvi de um irmão nesta cidade, que na sua comunidade ouviu do seu pastor que as portas do céu tinham 2 senhas, que eram 2 palavras com 6 letras: dízimo e oferta. Aqui na cidade, irmão, é 2010. Talvez o coitado não tenha que pagar uma indulgência, mas tenha que enfiar a mão no bolso, achando que pode comprar a graça e o favor de Deus. A bênção de Deus que está em Cristo Jesus e em Cristo somente. Deus não agirá de outra maneira que não seja motivado pelo seu amor e pela graça. Não é pelo seu mérito, não é pelo que você faz ou deixa de fazer, é pela sua graça, é pela obra redentora realizada em Cristo Jesus. E é nisso que nós devemos confiar. E não em mais nada, porque qualquer outra coisa passa a ser algo que faz sentido. Quer ver como faz sentido? Faz sentido você, neste mundo faz todo sentido você fazer por merecer. De modo que o seu relacionamento com Deus deve ser da mesma forma. Isto é filosofia humana, isto é tradição humana. O seu relacionamento com Deus e o meu, amados, só pode ser sustentado pela graça de Deus e por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Negar isso é negar o Evangelho e abraçar o tradicionalismo da religião. A fé era forjada na fogueira. O caboclo que negava o cristianismo, ele era posto diante de uma fogueira e dizia: ó, se você não for um cristão, você vai morrer nessa fogueira. Muitos falavam: não, sou cristão agora. Agora, aqueles que eram muitos filhos de Deus, muitos regenerados, morreram na fogueira como hereges, porque não confessava esta tradição humana, mas confessava o evangelho da graça em Cristo Jesus. Este momento é um momento também onde a intermediação de Cristo não era suficiente, ou era insuficiente, bem como a sua obra na cruz, fazendo-se necessário outros mediadores entre Deus e os homens, ainda que a palavra de Deus nos afirmasse: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Como que isto chega neste ponto? Não é cristianismo? Não é a religião que nasceu tendo como base a fé em Jesus Cristo e aquilo que o Senhor ensinou na sua palavra? Se a palavra de Deus afirma que não existe outra mediação, que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, como então nós substituímos Jesus Cristo por outros mediadores? E eu não estou só falando de santos, não. Eu estou falando também do clero, que muitas vezes não, até hoje isso, não existia salvação fora daquele contexto religioso. Para você poder se relacionar com Deus, você precisaria da intermediação de um homem que fosse habilitado. Era um pajé, um xamã, um negócio assim.
É ele que detinha os ritos, é ele quem detinha a sabedoria e que poderia então levar você à presença de Deus. Ele era o oficial que poderia levar você à presença de Deus. Hoje não é diferente. Muitas vezes nós vemos na igreja pessoas que se dirigem a pastores, como se aquele pastor fosse um pajé, um xamã, alguém que é habilitado então para poder... Ele tem uma unção especial. Meus amados, se você quiser que eu ore por você, vai ser um prazer. Mas a única coisa que me habilita a chegar diante de Deus e a interceder pela sua vida é o sacrifício de Jesus Cristo. É só Cristo. E esta mesma oportunidade foi dada a você e a mim e a todos nós. O véu foi rasgado, de modo que hoje nós temos acesso direto à presença do Pai, ao trono da graça, porque Cristo Jesus é o nosso mediador, e o seu sacrifício foi suficiente para pagar por todos os nossos pecados. Não existe outro. Dizer que há outro é doutrina humana, é tradição humana, mas não é evangelho. A glória de Deus foi substituída pela glória dos homens, algo que estava em contradição com a palavra de Deus. Amados, falo isso com amor, que vocês me entendam. O que promove esta deteriorização é a associação. Vamos só parar um pouquinho aqui. O que acontece? Por que as coisas chegam nesse ponto? Eu comecei a pensar, o que acontece para que as coisas cheguem a este ponto? E o que eu consegui identificar como algo que promove isto, são duas coisas. O tempo, sempre o tempo está envolvido nisto. E a determinação, a obstinação de homens, de não abandonarem a sabedoria deste mundo. O que promove esta deteriorização é a associação do tempo, mas a obstinação de homens, de não abandonar a sabedoria deste mundo. Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Que amam a ordem criada pelas regras, em detrimento da vida e da liberdade promovida pelo Evangelho. Amam a segurança das regras. Não confiam que o Evangelho é capaz de transformar o seu e o meu coração. Não confia que o Evangelho é capaz de regenerar a vida das pessoas. E quando eu não confio no Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus, o que eu preciso é pôr regras para que as pessoas possam manter o mínimo de ordem. Eu não confio que o Espírito de Deus é capaz de realizar uma obra de substituir o coração de uma pessoa. De fazer com que ela ande nos estatutos de Deus e os observeis, como diz o profeta. Então, quando eu não confio no Evangelho, eu preciso então me cercar de tradição humana. Então daí eu começo. Cerca aqui, cerca ali, cerca cá, cerca cá. Mas isso não é evangelho. Nós precisamos ter a coragem de romper com isso. E de confiar única e exclusivamente na palavra de Deus. Este é um dos postulados da reforma. Só as escrituras. Irmãos, nós precisamos. Esta associação entre o tempo e a obstinação desses homens, de confiar na sabedoria deste mundo, Paulo vai dizer isso lá em Colossenses. Tudo isso tem aparência de sabedoria. Lá no capítulo 2 de Colossenses ele fala sobre isso. Tem aparência de sabedoria. Mas ele fala, se você morreu com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, quanto às bases do mundo, aqui a sustentação da filosofia e do pensamento deste mundo, por que você ainda se sujeita a essas ordenanças, como se você vivesse nesse mundo? Tais como não toques, não proves, não manuseis. Todas estas coisas estão fadadas, destinadas ao desaparecimento pelo uso, porque são baseados em preceitos e ensinamentos de homens. Tem, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em culto de si mesmo.
humildade fingida, severidade para com o corpo, rigor ascético, mas não tem poder nenhum contra a satisfação da carne. Irmãos, o máximo que eu posso fazer é pôr uma cerca, mas a sua carne vai desejar pular aquilo o resto da sua vida. Paulo já avisa sobre isso, já fala sobre isso. Nós precisamos, irmãos, conhecer o Evangelho da graça em Cristo Jesus e confiar na palavra de Deus. Esta associação produz uma das fortalezas mais terríveis, a qual se dá o nome de tradicionalismo, de modo que estas pessoas passam a se sustentarem na tradição humana e não na palavra de Deus. Conforme o tempo vai passando, a vida delas começam a ser acomodadas, sustentadas. E quando você vai ver, já não é mais pela palavra de Deus, mas sim pela tradição religiosa que se sedimentou, que se solidificou no decorrer do tempo. E a pessoa nem se atenta para isso. Quando ela vai ver, todo o procedimento dela, a vida dela, a maneira que ela age, é motivada pela tradição humana, mas não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Tem a ver simplesmente com a tradição humana. E eu trouxe um exemplo para a gente entender isto. Para a igreja entender como isso acontece. Como que muitas vezes eu estou sustentado pela tradição e não estou sustentado pelo Evangelho. Um exemplo disso é quando a igreja hoje, diante de uma mulher, a qual foi descoberto o seu adultério, a julga e a condena, segundo o tradicionalismo religioso, enquanto o Evangelho encarnado, Cristo Jesus, diz: nem eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. Essa cena é muito preciosa. Jesus, ele é questionado por alguns religiosos que trazem uma mulher que foi pega em flagrante adultério, diz a palavra. Jesus não diz nada contra a lei. Pelo contrário, ele a reforça. Eles dizem: esta mulher foi pega em flagrante adultério. A lei diz que nós devemos apedrejá-la até a morte. E tu, o que dizes? Ele diz o seguinte: tá bom, vamos apedrejar ela. Mas só vai poder fazer isso quem nunca incorreu na lei, quem não tem pecado. Sabe por quê? Porque ninguém que incorreu na lei, que pecou, que errou, tem autoridade moral para ser executor da lei. Eu não posso, se eu roubei, eu não posso condenar você como um ladrão e executar a pena sobre você. Porque eu também roubei. Eu não tenho moral para isto. Jesus então traz esta realidade. Quem não tem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. E o texto vai falar que aos poucos foram saindo as pessoas, de modo que só restou a mulher e Jesus. E Jesus diz: cadê os que te condenavam? Ela falou: foi embora, Senhor. Tampouco eu te condeno. Tampouco eu te condeno. O único que poderia ser um executor da lei era Cristo. Porque ele era o único que não tinha pecado. Se ele pegasse um tijolo e jogasse na cabeça daquela mulher, ele não faria nada de mal. Porque seria justo. Porque a lei diz: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18. Não é isso que a lei diz? Se eu cumpro a lei, posso ser tido como um injusto? Não. Jesus era o único que poderia cumprir aquela lei. Portanto, apedrejar aquela mulher.
Mas o Deus revelado em Cristo Jesus é um Deus que prefere a misericórdia em detrimento da justiça. Você está louco, Alexandre? Tiago 2,13. Eu não coloquei esse texto aqui, mas eu gostaria que, se os irmãos tivessem a Bíblia, se eu não me engano é esse texto, eu vou ver. Tiago 2,13. A palavra de Deus diz o seguinte: porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A minha Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são sem fim, que Ele é riquíssimo em misericórdia. O Deus revelado em Jesus Cristo é o Deus que prefere a misericórdia em detrimento da justiça. Mas como Ele não pode ser injusto, é por isso que Cristo morreu. Para cumprir a justiça de Deus, porque Ele não pode negar a si mesmo. Por amor a Ele, a sua glória, e por amor a você e a mim. O Deus revelado em Cristo Jesus é o Deus que ama a misericórdia, e que diz: misericórdia quero e não sacrifício. O Deus do tradicionalismo religioso é o Deus justo e imperativo, que não age com misericórdia, antes condena, antes apedreja. E nós, muitas vezes, estamos agindo em conformidade com esse Deus do tradicionalismo religioso, e não estamos agindo com o novo revelado em Cristo Jesus, com a revelação de Deus trazida em Cristo Jesus. E nós precisamos atentar. E ainda que não seja possível apedrejá-la com pedras, apedrejamo-a com nossos olhares de condenação. E ainda que não seja possível matá-la, fazemos isso socialmente, tirando de nosso convívio. É isso que acontece quando alguém incorre em algum pecado desses que aparecem, desses que as pessoas podem ver. Muitas vezes ela é condenada com os olhares, e ela para de frequentar as nossas casas. Ela morre para o nosso convívio. Quando agimos assim, fazendo assim, agimos em contradição ao Cristo que dizemos crer, e em conformidade com a tradição religiosa dos fariseus e escribas, e dos sacerdotes exigentes, que crucificaram a Jesus. Dá para entender a distância? Como que isso chega nesse ponto? Chega por causa da tradição humana e por causa da sabedoria deste mundo, e não por causa do Evangelho. Chega porque no decorrer do tempo nós largamos de lado a palavra de Deus, a revelação de Deus em Cristo Jesus, e nos apoiamos na sabedoria deste mundo, e nos apoiamos nas doutrinas criadas por homens. Brennan Manning escreve em seu livro O Evangelho Maltrapilho: Jesus sentava-se à mesa com qualquer um que queria estar presente, inclusive os que eram banidos das casas decentes. Compartilhando da refeição, eles recebiam consideração em vez de esperada condenação, um perdão misericordioso em vez de apressado veredito de culpa, graça admirável em vez de desgraça universal. Eis aqui uma demonstração muito prática da lei da graça, uma nova chance para a vida. Aleluia. 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 Eu só tenho um louvor nos meus lábios, porque Deus me alcançou pela sua graça. E porque o Deus revelado em Cristo Jesus é um Deus que ama pecadores. Se Ele precisasse do meu mérito para poder me amar, revelando como Ele tem me revelado o meu pecado, então eu não estava louvando não, eu estava chorando. Uma outra realidade que foi necessária a reforma, e que isso é necessário para nós hoje. Para que houvesse a reforma, foi necessário que se buscasse com sinceridade na fonte a verdadeira essência do Evangelho, separando de todo o entulho possível que os homens, no decorrer dos tempos,
tendo em vista a sabedoria deste mundo, os interesses mesquinhos, a glória humana e não a glória de Deus, acrescentaram ao Evangelho. Este fato acabou por descaracterizá-lo, portanto, negando a sua eficácia. É o que Paulo vai chamar de outro Evangelho. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho. Gálatas 1,6, eu não estou falando nenhuma referência, né? O pastor Dioclemi vai me puxar a orelha depois. Está na internet, né? Oh, amados, perdão. Isto há hoje. Deve haver uma disposição no nosso coração de conhecimento do Senhor. Esses dias eu estava falando com o pai, falando, pai, eu quero te conhecer mais. Existem várias maneiras de Deus se revelar. Deus não está limitado a nenhuma maneira. Ele se revela no irmão, na natureza. Ele se revela de várias formas, nos poemas, nas poesias, nas canções. Ele se revela do jeito que Ele quiser. Mas a pergunta que o Senhor trouxe ao meu coração e falou ao meu coração é a seguinte: filho, de tudo que você conhece de mim, aonde você teve mais acesso à revelação da minha pessoa? Eu falei, nas Escrituras. Então, meu filho, se relaciona com ela, se relaciona com as Escrituras. A igreja hoje precisa buscar se relacionar com a palavra de Deus, não querendo saber o que é certo e o que é errado, querendo conhecer ao Deus de toda a graça. Aquele que diz, quem vê ao Pai vê a mim. Nós devemos, irmão, não recorrer às Escrituras como uma obrigação ou como uma regra para ser abençoado. Recorrer às Escrituras como alguém que tem sede e que necessita conhecer a Deus, que está cansado da religiosidade, da doutrina dos homens, da tradição dos homens, daquilo que se fala acerca de Deus, mas que quer ter o relacionamento com Deus, a palavra. Além desta busca, o que foi mais importante para que a reforma ocorresse, foi Deus, pelo seu Espírito, levantar homens que nada mais possuíam senão somente a Jesus. Homens mortos para a sua reputação, para si mesmos, mas vivos para Deus. Esta condição lhes deu ousadia para romper com toda a tradição religiosa estabelecida ao longo de séculos. Meus amados, você já imaginou o que é? Marcos Salles, eu não sei se é John Hus ou John Wycliffe. Um desses dois morreu queimado. Você lembra qual é? O Hus, né? Havia esses dois pré-reformadores. Um desses dois, eu acho que é o John Hus, foi queimado na fogueira, porque defendeu a reforma da igreja, 100 anos antes que ela ocorresse. E ele falou, vocês podem me calar, mas daqui 100 anos Deus levantará uma voz que vocês não poderão calar. Ele profetizou isso, e 100 anos depois, a reforma aconteceu com Martinho Lutero. Mas você já imaginou você se levantar contra uma ordem estabelecida, contra uma tradição sedimentada durante séculos, e dizer, vocês estão errados, vocês precisam voltar à essência? Você já imaginou? Estes homens foram levantados pelo Espírito Santo de Deus, que lhes deu esta ousadia, homens mortos para a sua reputação, para si mesmo, capazes de morrerem por isso. Hoje, nós precisamos que Deus nos levante também como igreja, para de novo anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, puro e simples. 493 anos depois da Reforma Protestante, nos deparamos com os mesmos problemas que Lutero e Calvino enfrentaram. A tradição religiosa fala mais forte que a palavra de Deus. A graça tem sido desprezada. A fé passou a ser acreditar em qualquer coisa, desde que o indivíduo não tenha que se comprometer com aquilo que diz crer. Cristo não é suficiente, e Deus só serve se puder elevar a glória humana segundo este mundo, ou os padrões deste mundo, concedendo ao fiel, àquele que lhe presta culto, distinção dos demais homens. E isto até mesmo dentro das igrejas que foram frutos da reforma. Quando a gente vai observar
O que acontece hoje, nós precisamos de uma outra reforma. Porque as tradições humanas têm falado mais alto do que a palavra de Deus. É só você ver a situação do cristianismo, ou vamos falar aonde nós estamos inseridos, da igreja evangélica brasileira hoje. Muito do que as pessoas seguem, fazem, ouvem, tem a ver com tradições e doutrinas humanas, mas não tem a ver com o evangelho de Jesus Cristo. Não devemos nos espantar. Essa tensão sempre existirá. Devemos antes, nos abrir para o novo trazido pelo evangelho, rejeitando sempre essa estrutura aprisionante do mundo, que tenta nos colocar numa forma, como está escrito. Não tomeis a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Você está preparado, amado? Eu estou preparado para confiar em Cristo e em Cristo somente? Para ter as Escrituras como única regra de fé e de prática? Para ser sustentado somente pela fé, na suficiência de Jesus Cristo, para que Deus receba toda a glória? Quando a tradição humana está vigente, a glória é sempre para os humanos. Sabiam disso? Quando você cumpre aquilo que a tradição humana diz, você será glorificado pelos homens. Mas quando você quiser viver o evangelho, muito provavelmente o mundo vai te odiar. Os religiosos vão te perseguir e a vida vai ser um tanto quanto mais difícil, porque a sua vida não fará sentido à razão e à sabedoria dos homens. A sua vida não será um 2 mais 2 igual a 4. Será uma ação do Espírito, que ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. A tradição humana sempre será uma das armas do inimigo de nossas almas para nos aprisionar no pecado. Porque a obediência ao tradicionalismo nunca poderá libertar o homem do seu pecado, pois somente a obediência ao Evangelho da graça em Cristo Jesus pode salvar o homem, libertando-o de si mesmo, de seu pecado, mediante sua morte e ressurreição com Cristo. Meus amados, nenhum daqueles homens religiosos da história, que amavam o tradicionalismo religioso, estava liberto do seu pecado. Porque nenhum deles havia sido restaurado, regenerado pelo novo do Evangelho. Eles se apegavam nas suas tradições religiosas e desprezavam o Evangelho trazido em Cristo Jesus. E isto os aprisionava no seu pecado. É por isso que Jesus Cristo, quando estava sendo crucificado, teve que orar ao Pai dizendo: Pai, perdoa. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Muitos de nós também às vezes não sabemos. Achamos que podemos ficar com o tradicionalismo religioso em detrimento do Evangelho de Jesus Cristo. Meu amado, só o Evangelho de Jesus Cristo, da graça de Deus em Cristo Jesus, pode transformar a sua vida e a minha vida. Pode te libertar mediante a sua morte com Cristo e a sua ressurreição com Cristo, de modo que Cristo venha a ser a sua vida. Se você é um regenerado, se você tem convicção do seu novo nascimento, meu amado, viva a plenitude da dependência de Deus, ande com Deus, anda na minha presença, o Senhor fala. Não abandone Deus para poder viver a segurança das regras do tradicionalismo religioso, mas ouse andar com Deus e ser transformado pela vida de Deus, revelada em Cristo Jesus, que se manifesta em amor, graça, misericórdia e justiça. Mas a justiça que nos foi atribuída, que nos foi imputada, porque eu e você não tínhamos condições
de cumprir a justiça de Deus. É por isso que Coríntios 1,30 vai dizer que ele se vos tornou da parte de Deus em santificação, justificação, sabedoria. Cristo é tudo em todos. Enquanto a pessoa não entende que é o Evangelho, ela então permanece escravizada no pecado. Sim, o Evangelho, a boa nova de Deus, a novidade trazida na encarnação de Cristo, como João diz, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E não o tradicionalismo da lei, que em Cristo foi removido, como Paulo afirma, mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. 2 Coríntios 3,14. Permanece. Não consegue perceber que em Cristo isso foi abolido, removido. Mas o que dá sentido a uma vida humana, o que pode transformar a vida humana é o vinho novo. O vinho novo que rompe o odre velho, que para o tradicionalismo religioso é vergonha e escândalo, mas para nós, os que cremos, deve ser sempre motivo de alegria, como está escrito, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Romanos 1, do 16 ao 17. Que palavra maravilhosa. Sim, somente o Evangelho é o poder de Deus para a libertação humana, e não a nossa obediência às tradições humanas. Jesus, ao ser interrogado pelos fariseus e escribas no verso 5 do capítulo 7 do Evangelho de Marcos, sobre o motivo pelo qual os seus discípulos não andavam segundo a tradição dos mais velhos, responde. Eu gostaria então que os irmãos lessem comigo essa parte que está em Marcos, no capítulo 7, no verso do 6 ao 9. O que Jesus responde então a estas pessoas que vêm questionar a Jesus o porquê dos seus discípulos não andarem segundo a tradição dos mais velhos? Vamos ler juntos? Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente, rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Como nós estamos vivendo o Evangelho de Jesus Cristo? Baseado em quê? Na palavra? Baseado no Evangelho revelado em Cristo Jesus? Ou baseado na tradição dos homens? Este tipo de adoração, segundo Cristo, é em vão. É vã, não tem valor, não tem sentido para Deus. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Meus amados, há uma responsabilidade sobre nós. Esta igreja, quando eu olho para esta igreja, a história desta igreja, o posicionamento que esta igreja teve, eu não sei muito bem a história, se não me engano foi na década de 80. Se posicionar em favor do resgate de uma mensagem, que não era algo novo, mas que era algo essencial do Evangelho de Jesus Cristo. Rompendo com uma tradição, com um poder político, com uma estrutura forte estabelecida, como aconteceu quando aconteceu na década de 80, no rompimento com a convenção. Para se posicionar, não em favor de um homem, mas em favor do Evangelho. E dizendo, nós ficamos com o Evangelho em detrimento da tradição dos homens. Esta igreja precisa manter esse espírito, meus amados.
Vocês não sabem quanto vocês são importantes na intercessão e na manutenção, para que este púlpito não se cale, não se transforme em um púlpito sacerdotal, mas que seja sempre um púlpito profético, que não tenha medo de anunciar as verdades do Evangelho. Vocês são participantes desse ministério, e vocês, como igreja, têm que se posicionar não em favor de homens, mas em favor da palavra de Deus e do Evangelho de Deus revelado em Cristo Jesus. Sustente com a sua oração, com a sua firmeza, com a sua convicção. Saiba que você é um pecador alcançado pela graça de Deus e que não pode nada, mas que está disposto nas mãos de Deus, sustentado único e exclusivamente pelo sacrifício de Jesus Cristo, que pagou pelos seus pecados, que te fez morrer para a tradição deste mundo, para a religião deste mundo, mas que te fez um renascido, um novo nascido, um filho de Deus, que agora quer participar das coisas que são suas, e não só de Deus, porque é herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo. Sobre você cabe esta responsabilidade. Anuncie isto. Anuncie a graça de Deus em Cristo Jesus. Não anuncie religião a ninguém, mas anuncie a Jesus Cristo. Deixa Jesus brilhar em você. Quando você tocar alguém que é intocável, quando Deus te mandar para um lugar onde ninguém vai, deixa a luz de Jesus brilhar em você, porque vós sois sal da terra e luz do mundo, diz a palavra. O Espírito de Deus está sobre vocês e está em vocês. Sustente então este posicionamento pela graça. O Espírito de Deus tem feito isso e eu tenho visto isso nessa igreja. Não permitamos, sei lá como é que fala, permitamos que isto arrefeça, que isto se cale, que este púlpito seja transformado num púlpito sacerdotal, mas que nós possamos a cada dia manter uma voz profética nesta cidade, neste estado, neste país, neste mundo, dizendo: só em Cristo há redenção. Não há outra alternativa fora da graça. Não há outro evangelho. Só há um. Que Deus nos dê autoridade e a intrepidez de confiar na sua palavra e de romper com o tradicionalismo religioso. E dizer: Senhor, nós queremos ser sustentados pela tua vida. Queremos ser sustentados pela tua vida e queremos ser proclamadores da tua palavra. Queremos ser graciosos, queremos ser misericordiosos, queremos ser amáveis. Que Deus nos livre disso, de amarmos a tradição em detrimento da palavra de Deus, e nos dê a ousadia de viver somente com a sua palavra, confiando somente em sua graça, sustentado somente pela fé, na suficiência única de Cristo, para que em tudo Deus, o Pai, seja glorificado. Só as Escrituras, só a graça, só a fé, só Jesus Cristo e só a Deus glória. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.